orar a Deus como que eu possa abençoar a sua igreja. Senhor, me use para despertar a sua igreja. Me use, Senhor. Isaías 52, nós vamos ver os primeiros 2 versículos. E domingo nós vemos em Filipenses, pela pregação que o irmão Felipe trouxe sobre irmãos, homens que arriscaram suas vidas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo e por amor à sua igreja. E o título da mensagem que ele trouxe, ou a ideia que ele trouxe foi: podemos mais. Podemos mais para Cristo. Podemos fazer mais. E aqui em Isaías 52 nós vemos o Senhor chamando o seu povo para mais. Ele começa assim, Isaías 52, verso 1. Isso aqui, eu creio que é uma agonia saindo da boca de Deus. Que ele começa assim: desperte, ó Sião, vista-se de força, ou como diz algumas versões, vista-se de tua força. Ó Jerusalém, cidade santa, os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Eu acho que uma das tragédias que aconteceu no ministério de Cristo foi quando ele estava em Getsemane com seus discípulos e ele ali orando, sabendo que eram os últimos momentos da sua vida. E quando ele vai se apartar dos seus discípulos para orar, ele começa, diz a Bíblia, a ficar em grande agonia, sabendo do que ia acontecer com ele em poucos momentos. A Bíblia diz que ele começou a clamar para o seu pai: Abba, Pai, tira de mim esse cálice. E começou a cair grandes gotas de sangue do seu corpo. A agonia que ele sentia naquele momento, sabendo que o pai ia abandonar ele, que ele ia ser traído e que ele seria o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Tudo isso caindo sobre ele, e ele naquela luta. E quando ele volta para os seus discípulos estão dormindo. Estão dormindo. E aí Jesus, ele vira para os seus discípulos, ele fala: vocês não podem 1 hora vigiar, por causa que a tentação é forte, mas o espírito é fraco. Orem para que você não caia em tentação. Jesus ali esperava um apoio dos seus seguidores, dos seus discípulos, mas ele os encontrou dormindo. E aqui, quando Deus chega para Sião, que nós entendemos que seja a igreja, ou seja, o povo dele, a mensagem que Deus tem para o seu povo é: desperte. Desperte, ó Sião. Deus, ele esperava encontrar seu povo, Jerusalém, Sião, ele esperava encontrar eles com força, mas ele encontrou seu povo em fraqueza, porque ele diz assim: vista-se de força. Ele esperava encontrar sua noiva com roupas, vestida com roupas de casamento,
roupas brancas, sem mancha, sem sujeira, sem rasgo. Mas ele tem que chegar para eles e falar: vista suas roupas de esplendor, porque eles não estavam vestidos de uma forma preparada. Ó Jerusalém, cidade santa, os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Ele achou os incircuncisos, os impuros, as coisas do mundo, as afeições, os pecados estavam no meio do seu povo. E ele não esperava encontrar isso. Ele vai falando no verso 2, sacuda para longe a sua poeira. Ele esperava encontrar sua igreja, seu povo, alegre. Mas ele encontrou sentado na poeira, que era costume. Os judeus entendiam isso, o povo daquela cultura entendia isso, que era costume, quando você estava triste, você botava saco de cinza, deitava no pó e chorava. E ali Deus ele encontra seu povo sentado na poeira, quando esperava encontrar eles alegres e fortes. Ele fala: sente-se entronizado, Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço. Eles estavam carregando correntes nos seus pescoços como escravos, quando Deus esperava encontrar seu povo livres, mas eles estavam como escravos. Nós temos um conhecido, uma semana atrás, a esposa dele estava cuidando da família, cozinhando, lavando as roupas, servindo o seu lar. E neste momento, ela está deitada num leito de hospital. Não consegue mexer o lado direito, tubos por todo lado, sofreu alguns infartos e alguma infecção de coração, eu não entendi tudo, mas ela não responde. Ela está inconsciente. E eu não cheguei a perguntar para esse amigo, mas eu creio que dá tanta vontade de pegar a sua esposa pela mão, de pegar ela, segurar ela, chacoalhar ela um pouco e falar: meu amor, desperta, acorda, você está inconsciente, o que aconteceu? Uma semana atrás, você estava do meu lado e agora você está aqui nessa condição, desperte. Ele não ia falar isso condenando ela. Ele não ia falar isso com raiva dela. Ele ia falar isso da agonia que sai do coração dele de ver sua esposa sofrendo, sem responder, preso num leito de hospital. E eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor. Quando isso for pregado, que isso não vem de um palco de ira. Eu creio que aqui Deus ele não está com ira. Desperte. Eu creio que Ele está vendo a condição do povo e Ele sente tristeza de ver a condição do seu povo, a condição da sua igreja. E Ele, no seu amor e na sua misericórdia, Ele chega e Ele fala: desperte. As críticas contra a igreja hoje são muitas. Mas os que agonizam sobre a condição da igreja e do povo de Deus hoje são poucos. Deixa eu repetir. Eu quero que você leve isso na sua mente para casa e que você fique refletindo sobre isso. As críticas contra a igreja, Sião, o povo de Deus,
seja o povo verdadeiro, ou seja o povo que somente fala com seus lábios, mas seu coração está longe. Não importa. As críticas contra a igreja são muitas, mas os que agonizam, os que choram, os que oram pela condição de Sião, atrás da porta fechada, onde ninguém vê, são pouquíssimas. Eu poderia te levar neste momento para o lugar onde eu estava de joelhos uma vez numa reunião de oração. E a presença do Espírito Santo se manifestou de formas tremendas ali. Mas uma das formas que mais manifestou ali foi quando o irmão Joabes, eu lembro, começou a clamar pela condição da igreja. E eu aprendi algo importante. Escute isso. Não esquece disso. Isso é uma lição muito importante para mim e para você. Quem tem intimidade com Deus, quem anda com Deus, valoriza o que Deus valoriza, ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Então, uma vez que eu vejo o amor que Deus tem para a sua igreja, eu também vou amar. Uma vez que eu compreendo a angústia que Deus tem pela sua igreja e a condição em que ela está, essa angústia também vai estar em mim. E eu vou poder falar com Deus: desperte, ó Sião, vista-se de força, coloca suas roupas de esplendor, tira a poeira, sacude-se livre, tira os correntes em seu pescoço, levanta, igreja, e corre e anda na força do Senhor Jesus. Algumas semanas atrás, eu reparei no evangelismo, quando a gente saía para a rodoviária, que tinha uma senhora, 60, 70, talvez 80 anos, bem idosa. Uma senhora sozinha na rua. Que eu achei estranho. É normal um homem, mas uma mulher com essa idade, sozinha na rua. E eu via ela, ia para lá sexta, ela estava lá. Ia sábado, ela estava lá. Ia próxima semana, ela estava lá e sumia. Sexta-feira agora eu vi algo que me deu vontade de virar as costas e chorar. Eu estava ali e eu vi ela. Tudo magro, o cabelo sujo, provavelmente dias que ela não comeu uma prata de comida quente. E ela balançando a cabeça, parece estar num estado mental de perturbação. Eu não sei qual é a situação dela. E enquanto eu estou ali parado, esperando outro irmão chegar, eu vejo um carro chegando. E eu vejo duas pessoas naquele carro olhando e apontando para a mulher. E daqui a pouco o homem sai. E parece que ele podia ser o filho dela. Eu não sei, eu não cheguei a perguntar. Parecia ser o filho e a filha dessa mulher. E ele chega, não sei se é sua mãe, eu estou supondo. Ele chega para ela. E eu fiquei me imaginando, se isso fosse minha mãe, naquela situação de rua, e eu via que ele queria tirar ela daquela condição. Ele falava, venha, pegou as coisas dela, levou ela para o carro e colocou lá, e voltou, ele falou, venha. Ela não queria ir.
E ele, vamos. Se isso fosse sua mãe, cabelo sujo, quanto perigo ela tem na rua? Você chegaria para sua mãe de joelhos e você ia implorar ela: mãe, sai dessa condição, vamos embora daqui. É a agonia de Deus para sua noiva, para o seu povo. É a agonia de Deus sobre a pessoa fraca, sobre a pessoa em correntes em seu pescoço. Desperta, levante, vai para frente, livre-se das correntes em seu pescoço. Vista suas roupas de esplendor. Mãe, por que está desse jeito? Essas roupas sujas, sem tomar banho por tantos dias. Vista-se de força, vista-se de suas roupas de esplendor. É muito fácil criticar a igreja. É muito fácil criticar os irmãos. É muito fácil criticar as fraquezas. Mas eu pergunto de novo, diante de Deus, você agoniza? Você tem agonia na sua alma pela condição da igreja? Quando eu li o diário de David Brainerd, muitos anos atrás, eu fiquei chocado. Eu não sabia que um jovem com minha idade podia amar a Deus tanto. Ele passava por depressão, ele tinha suas lutas, mas eu nunca na minha vida imaginei que um homem podia ter tanto amor por Deus. E quando ele estava morrendo, alguns dias antes dele morrer, ele fala assim: escute, por que o seu carrasco demora tanto a chegar? Por que tardam as rodas dos seus carroças? Estou muito disposto a abrir mão de tudo. Estou disposto a me separar do meu querido irmão João e nunca mais vê-lo, para ir estar sempre com o meu Senhor. Agora escute isso. Quando eu for para lá, quando eu partir, quando eu vou para o céu, como ele está no leito de morte, quando eu for para lá, como a querida Igreja de Deus na terra estará em meu pensamento. Quando eu for para lá, como a querida Igreja de Deus na terra estará em meu pensamento. Olha a paixão, olha o amor. Se você vai ser íntimo com Deus, você vai amar o que Ele ama. E esse coração que Ele tem para a sua noiva, para o Sião, vai estar em você. Charles Spurgeon fala assim: uma igreja morta é um Gólgota fedido, um lugar de males, um lar de demônios. Os túmulos podem estar caiados, mas não deixam de ser sepulcros abertos, moradas de espíritos imundos. Uma igreja cheia de vida,
é um pequeno céu. O lugar onde os anjos se reúnem. O templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, ele se entregou, ele morreu para purificar para si uma igreja pura, para si. E quando nós reclamamos da igreja, isso aí é muito carnal, porque nós fomos até a igreja e nós não achamos o que nós queríamos. Então a igreja, ela virou algo apenas para me agradar. Mas a Bíblia é clara em dizer que a igreja foi purificada para Jesus. Ele redimiu um povo para si. Então eu quero encerrar com isso, meus irmãos. Muitas críticas, mas poucos que agonizam. Talvez a melhor coisa que poderia fazer para a igreja é fechar sua porta e orar.
Orar a Deus como que eu possa abençoar a sua igreja. Senhor, me use para despertar a sua igreja. Me use, Senhor, e deixa que Ele te transforme. Vamos orar.